Olá, tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui respondendo questões a respeito de LDB, certo? Ainda no artigo 1º, para você fixar bem, né, esse assunto importante. Você não pode errar de maneira alguma questões, tá certo? A respeito aí, principalmente desses artigos iniciais. Então, vamos reforçar mais uma vez aí, tá certo? Aqui algumas dicas que sempre coloco, pausa o vídeo quando precisar, tá certo? Evite distrações, mas vamos responder questões que é o mais importante. Leia com atenção a seguinte notícia. 35% dos brasileiros com mais de 14 anos não completaram o ensino fundamental, aponta IBGE. As regiões com menor índice de escolaridade são Norte e Nordeste. Então, tem aqui as informações. As regiões com menor índice de escolaridade são Norte e Nordeste. O Brasil tem 35% de pessoas em idade de trabalhar que não concluíram o ensino fundamental. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, do primeiro trimestre de 2019. O ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica, voltada à população de 6 a 14 anos e dura 9 anos. Norte e Nordeste são as regiões com menor índice de escolaridade, ou seja, mais pessoas não concluíram esta etapa de ensino nesta parte do país. No Norte, 44,1% daqueles com mais de 14 anos não tinham terminado o ensino fundamental. No Nordeste, o índice é de 38,7%, fonte IBGE. Então vamos aqui, continuando a questão, responder o que se pede na primeira questão. A notícia contraria a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, no seu título 1 da Educação, parágrafo 1º, que expressa. Então, o que diz o parágrafo 1º? Tá certo? Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, certo? Então, no caso, a questão está pedindo aqui a respeito do parágrafo 1º do artigo 1 da LDB. Voltando, então vamos lá. Só lembrando o que está pedindo, tá certo? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar. Não somente na vida familiar, tem outras situações, né? Mas isso daqui faz parte do artigo 1º, embora esteja incompleto, mas o foco aqui é no parágrafo 1º do artigo 1º da LDB. Então, no caso, essa letra A, não, tá certo? Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Foi justamente o que nós vimos, certo? Então, essa letra B está correta, porque é justamente o que está expresso no parágrafo 1º, né, do parágrafo do artigo 1º da LDB, certo? Então, vamos letra C. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, não. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, isso também não consta aqui no parágrafo 1º do artigo 1. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, também não está de acordo com o que está pedindo aqui na primeira questão. Então, se você não presta um pouco de atenção, você pode errar essa questão, certo? É preciso um pouquinho de atenção no que está se pedindo. Para responder a questão, considere a lei número 9.394 de 1996, LDB. Certo? LDB. Então, de acordo com a LDB, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem, exceto. Então, nós respondemos no vídeo anterior uma questão parecida com essa.
Então, se você se lembra, dá até para responder essa facinho, né? Vamos lá, letra A. Nas resoluções da política econômica, certo? Então, você vê que justamente esse item não está de acordo com o que está se pedindo. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem. Então, isso daqui não é um item, né, que está incluído aqui. Na vida familiar, sim. No trabalho, sim. Nas instituições de ensino e pesquisa, sim. Nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, sim. Certo? Então, a opção a ser marcada aqui é letra A. Segundo o título 1 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem em vários âmbitos da vida do educando e deve vincular-se. Então, deve vincular-se, né, aqui ao mundo do trabalho e à prática social, sim. A valorização do profissional da educação, não. Ao pluralismo de ideias e de concepções, não é o que não está de acordo com o que está no título 1, tá certo? Onde vai se desenvolver, né, a educação. A igualdade de condições para o acesso, também não. A garantia da gestão democrática de ensino, também não. Então, no caso aqui, ó, só basta completar. Que se desenvolve em vários âmbitos da vida do educando e deve vincular-se, né? Vincular-se aqui ao mundo do trabalho e à prática social, certo? Qualquer coisa você pode voltar aí no slide que fala justamente aqui, né, ó, do artigo 1º, onde está todo em detalhes, onde você deve observar. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A LDB regulamenta então vamos lá, olha o que ele está pedindo aí, certo? A LDB regulamenta vamos lá, educação familiar e comunitária além da educação escolar, certo? Então, não, certo? Ela é bem mais ampla, o enunciado do artigo 1º. Educação não formal que ocorre nas relações sociais, certo? Então, a gente percebe que alguns itens não está por completo, né, no que diz o artigo lá 1 da LDB. Formação permanente da pessoa desde o nascimento e ao longo da vida, também não, tá certo? Como eu estou falando, quando eu digo não, quer dizer que não está totalmente em acordo com o que está pedindo lá no artigo 1, tá certo? A LDB regulamenta o que a LDB regulamenta? Uma educação formal, tá certo? Que ocorre em instituições próprias, né? Certo? Vamos voltar aqui um pouco aqui, só para a gente poder relembrar aqui, ó. Vamos lá, ó. Esta lei disciplina a educação escolar, tá certo? Ou seja, uma educação formal, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, certo? Em instituições próprias, ok? Então, é algo bem mais completo. Então, só para não gerar dúvida aqui. Formação do caráter, dos hábitos e das atitudes, também não. Educação escolar que ocorre em instituições próprias, por meio do ensino, sim, certo? Então, a opção alternativa correta aqui na quarta é a letra E. Segundo o artigo 1º da LDB, né? Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a educação, então vamos lá, aborda os processos formativos que se desenvolvem na vida escolar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de pesquisa, nos movimentos organizados da sociedade civil e nas manifestações culturais. Letra B.
corresponde aos processos formativos que se desenvolvem na vida escolar, na convivência social, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Relaciona-se aos processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência social, no trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Letra D. Abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Bom, então, por isso que eu digo que é importante você memorizar o artigo 1º da LDB. Porque uma palavra pode distorcer o significado daquilo que a lei, né, a LDB está dizendo, uma palavrinha só. Então, se você sabe, memorizado, dificilmente você vai errar. Porque olha, vamos voltar aqui para o artigo 1º. Olha aqui, vamos voltar aqui, ó. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem. Aí tem todos os itens aqui, certo? Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Vamos voltar para a 5ª questão. Vamos voltar aqui, certo? Então, se você não memorizou bem, não aprendeu bem esse artigo 1º, talvez você errasse essa primeira questão, certo? Por quê? Perceba que logo no início de cada item, aborda, corresponde, relaciona-se, e apenas a letra D está conforme o artigo 1º, abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar e continua, tá certo? Então, a opção correta nessa 5ª é a letra D, certo? Por isso que é importante responder muitas questões para não chegar na prova e ficar lá confuso qual é. Eu acho que é essa, eu acho que é letra B, eu acho que é letra C. Tem que ter certeza mesmo. É essa aqui, porque está conforme lá o artigo tal, artigo 1º, né? Dependendo de qual for a questão. Segundo o artigo 1º da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a educação. Então, acredito que aqui ficou repetida, certo? Só ver aqui. Nos debates mais contemporâneos, compreende-se que a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esta referência traduz a seguinte concepção de educação presente na Lei nº 9.394, de 1996. Então, vamos lá. Letra A. A educação diz respeito ao processo educativo escolar nas instituições formais de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvido nas diversas instituições da sociedade civil. Letra B. A educação abrange os processos formativos formais que se desenvolvem nas instituições escolares oficiais, conveniadas e comunitárias, com uma base legal e institucional aprovada pelos órgãos dos sistemas de ensino. Letra C. A educação é aquele processo normatizado pela legislação que define o vínculo entre a escola e o mundo do trabalho e a prática social, formando sujeitos plenos de direitos e preparados para o exercício profissional. Letra D. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Letra E. Educação é o processo de formação do sujeito que se encerra na vida, na família, na escola, no bairro, nas instituições sociais e no mercado de trabalho. Então, essa sétima questão é semelhante à questão anterior, certo? Se você não memoriza, não compreende bem o que de fato está dizendo ali o artigo, né, você vai acabar errando. Então, perceba que você pode ficar meio confuso aqui entre os itens, mas se você voltar lá no slide, né, você vai entender o que é a educação de acordo com o artigo 1º. A educação abrange o processo formativo que se desenvolve, aí tem todos esses itens. Então, sendo assim, você vai ver que nessa sétima questão, né, a opção correta é a letra D, certo? Um dos itens aí você pode até dizer, educação para mim é isso, para você, tá certo? Na sua opinião. Mas para o artigo 1º da LDB, o que é que está dizendo? Segundo a LDB, o que está dizendo que é educação? Tá certo? Então, muito cuidado. A opção D é a opção correta aí na sétima. Com base na lei número 9.394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, analisa as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. Certo? Então, vamos lá. Os processos formativos de abrangência da educação são os que se desenvolvem na família, na convivência humana e no trabalho. Então, essa primeira aqui é falsa. Por que é falsa, né? E não se desenvolve na vida familiar, na convivência humana e no trabalho, mas não somente isso, certo? Não somente isso. Se eu digo que isso é verdadeiro, é como se eu dissesse que se desenvolvesse apenas nisso aí, nesses itens que foram colocados. Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais, certo? Então, a primeira afirmativa aqui, ela está incompleta, certo? Faltou itens aqui. Vamos lá. Segunda afirmativa, a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Corretíssimo. Vamos aí para o terceiro item. A educação básica é formada pela educação infantil e ensino fundamental. Certo? Então, vamos aqui. A educação básica. Educação básica vai até o ensino médio. Certo? Então, faltou aqui ensino médio. É uma afirmativa que não está no parágrafo primeiro, né? Mas que você precisa entender o que é educação básica, tá certo? Ensino infantil, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação básica vai até o ensino médio. Então é falso. Faltou o ensino médio aqui. Vamos para o próximo. Vamos lá. Tendo como objetivo a formação básica do cidadão, o ensino fundamental é obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando aos 6 anos de idade. Então, correto, tá certo? Item correto. Então, como é que ficou? F, tá certo? Então, ou é letra B ou letra C. Verdade, ainda continua B ou C. Falso, então ficou apenas a B. E verdade, apenas item B. Consta no artigo 1º da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, 1996, que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil
e nas manifestações culturais. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve onde? Certo? Predominantemente no seio familiar, por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão, certo? Predominantemente por meio do ensino, em instituições próprias, exclusivamente por meio do ensino, em instituições públicas, exclusivamente por meio do ensino e da pesquisa em instituições públicas, certo? Então, de acordo com o artigo 1º, a opção correta é a letra C. Complete a frase abaixo de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996. A educação abrange, o que abrange? Os processos formativos, que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Então, como eu já falei aqui, o que completa é justamente os processos formativos, certo? Letra E. Muito bem, então, se você estava acompanhando aí todas as questões, se acertou todas, parabéns, quer dizer que você já está preparado, quase preparado aí para responder questões a respeito do artigo 1º da LDB, certo? Então, só lembrando que estarei deixando aí o PDF, né, para que você possa estudar um pouco mais, caso deseje, e não se esqueça, né, se ainda não fez, curta o vídeo, se inscreva se não for inscrito, certo? Bons estudos e até o próximo vídeo.